Então, vamos lá. A apoptose é uma ação do lisossomo programada geneticamente para acontecer. E no caso dela, tem que acontecer. Eu nunca vi, nem relatos, pode ser que até tenha aí, eu nunca vi, não sei se vocês já viram, um sapo que tem a cauda. Talvez até tenha, a gente não sabe, né? Então, assim, ela tem que acontecer. No caso aí, vocês estão vendo o bebezinho na formação embrionária. Quando a gente estava lá na vida embrionária, os dedos das nossas mãos não eram igual nós somos hoje. No início da formação das nossas mãozinhas, os dedos eram todos juntos, igual de pato. Era tudo junto e tinha aquela membrana no meio, né? Uma membrana no meio, parecendo um pé de pato mesmo. Só que à medida que a nossa mãozinha foi se formando, essa membrana do meio, ela foi regredindo, formando essas pontas aqui, ó, na nossa mão. Então, entre os nossos dedos aqui, essa membrana foi regredindo, regredindo, formando essa parte, liberando os nossos dedos. Imagine vocês se nós nascêssemos com a mão assim, cheia de membranas aqui no meio. Seria desconfortável. A gente não teria habilidade dos nossos dedos igual nós temos. Então, isso é uma apoptose. É uma autofagia programada, genética, que é o tipo obrigatória para ela acontecer. Irani, mas pode ser, ou pode acontecer de não ter essa autofagia nesse momento? Pode. Como a gente vê assim, muitas aberrações que a gente vê por aí, né? Pode acontecer de um bebezinho, por exemplo, numa mão, nascer com as membranas que não foram dissolvidas, nascer com os dedos ligados com a membrana. Pode sim. Eu nunca vi relatos que tenha acontecido, mas pode. Mas isso é o quê? Um erro genético. Se por acaso aparecer um sapo com cauda, é um erro genético, tá? Então, a autofagia do tipo apoptose, depois vocês vão ler esse texto com muita tranquilidade, ela tem que acontecer, é uma informação genética para que se forme, se estruture aquela parte do ser vivo. Entendido? Vocês viram que o autor trouxe em destaque, diferente do lisossomo, das outras partes aqui, tá? Porque isso aí tem que acontecer dentro do nosso corpo, beleza? Tá. A estrutura que eu vou falar agora, deixa eu ver onde ela está. Está na página 16. Você voltar aí na página 16, você vai encontrar com essa estrutura chamada peroxomos. O que é essa estrutura? Peroxomos são bolsinhas também, são bolotinhas. Essas bolotinhas contêm enzimas que vai ajudar também na quebra, na separação de moléculas. Então, vamos lá. São o quê? Bolsas esféricas, membranosas, que contêm enzimas. Essas enzimas, oxidase, para oxidar substâncias, tá? Então, elas vão utilizar oxigênio e oxidar substâncias, formando subproduto. Por exemplo, a água oxigenada, né? Ela pode ser quebrada em água e oxigênio pela enzima catalase. Aqui dentro do peroxomo, essa água oxigenada pode ser quebrada. Se você quiser ver essa ação aqui, compra um pedacinho de fígado de boi, de galinha também pode, mas de gado é melhor. Compra um pedacinho, massa ele com o massador, coloca nele a água oxigenada. Quando você colocar um pouco de água oxigenada sobre ele, pode ser essa de machucado mesmo, você vai ver um tanto de bolhas, né? Você vai ver uma reação nele. O que acontece? A catalase presente no peroxomo lá do fígado vai transformar a água oxigenada em água e oxigênio, ela vai quebrar, tá? Então, esses peroxomos lá no fígado, eles também ajudam a tirar substâncias tóxicas.
eles estão presentes onde? Em grande quantidade nas células do fígado e do rim, tá? Em grande quantidade nas células do fígado e do rim. Por quê? Porque são locais que vai fazer o quê? Desintoxicação celular, tá? São locais em que as células vão ser desintoxicadas. Substâncias tóxicas vão ser trazidas pelo sangue, absorvida pelo sangue, né? E depois lá no fígado e no rim, graças a esses peroxomos, isso vai tornar menos tóxico e vai poder circular dentro do nosso corpo. Mas volta a falar, primeiro ano, o nosso fígado não dá conta de fazer tudo. Mesmo tendo peroxomos, que não é pouco, mesmo tendo retículo endoplasmático liso, que não é pouco, ele não consegue tirar toda a toxicidade do sangue que chega até ele. Porque pensa você, quanta coisa você colocou no seu corpo ontem, vamos pensar ontem, que contém substância tóxica. E você não deu nenhum piriri, não deu vômito, não deu impolação, não morreu, tá aí. Quantas coisas tóxicas você colocou? Quando você bebeu água, quando você alimentou, quando você comeu algum alimento industrializado, algum alimento embutido, né? Então, tudo isso tem substância tóxica, corante, conservante, tá? Acidulante. Então, tudo isso vai para o sangue. Ao passar pelo rim, o rim fala, vem cá, isso aí não vai não, né? Vamos tirar. O rim converte isso numa substância menos tóxica para que o sangue possa levar para o nosso organismo, certo? Então, muitas vezes, primeiro ano, a gente engana muito com o alimento. Por exemplo, não quero entrar em muito detalhe não, mas só para a gente ter uma ideia. Ah, peito de peru, presunto, vocês acham que é um alimento saudável ou não? O que vocês acham desses dois grupos de alimento? Peito de peru ou presunto? É industrializado, né? Então, contém substância que não deve ser muito bom. Tá. É um alimento saudável? Saudável? Não. É industrializado. Se é industrializado, o que ele tem? Sódio, ele tem conservante, né? Ele tem produto químico ali, tá? Então, ele não é um alimento. É gostoso? É. Falar que não é gostoso é mentira. Mas não é saudável. Esse hambúrguer que a gente compra pronto, gente do céu, quantas coisas tem ali, né, que são tóxicas, que não é saudável. Então, isso a gente vai ingerindo, né? Eu estou falando de um exemplo só, fora os outros que você come aí, é o sorvete, é o picolé, né? As pizzas, sanduíche, doce, e por aí vai uma carga que a gente vai levando. Falar que isso é ruim é uma grande mentira. Porque se fosse ruim, não vendia tanto quanto. É gostoso. A indústria trabalha para ele ser gostoso. Então, é gostoso? É. Mas não é um alimento saudável, porque pode ter muitas substâncias tóxicas. Até porque é industrializado, tá? A indústria prepara para isso. E os peroxomos no fígado também participam da formação da bile. Então, a bile tem que ser produzida. Para ajudar em quê? Para que serve a bile? Primeiro ano. Para que serve o quê? Para que serve a bile? Que é eu não produzida lá no lembro. fígado. Para ajudar na digestão. Para ajudar na digestão. Muito bem. Para quebrar gordura. De gordura, isso mesmo. A gordura ela é difícil de quebrar, não foi isso que nós aprendemos, lipídios? Tanto é que ela só é quebrada no intestino. Hã? Quem ia falar, pode falar. A gordura só é quebrada no intestino, de tão pesada, difícil que ela é de ser quebrada. Por quê? O fígado lança a bile lá no intestino para começar a quebrar. A bile na gordura é igual detergente. Pega um prato com uma gordura, pinga detergente lá com água, vai ver um tanto de bolinhas espalhando. Então, a bile funciona como um detergente. Separar, quebrar essas moléculas de gordura para facilitar a digestão, tá?
Então, os peroxomos também participam na produção dessa bile, que é um líquido amargo. Tem bilirrubina, um pouco esverdeado, bem amargo, né? É tão assim, eu não sei como que é aí na sua família, mas eu lembro da minha mãe, o pessoal mais antigo usava uma expressão, quando ia matar galinha, né, o frango, ia arrumar a galinha, a hora que ia tirar o fígado, eles falavam, ó, cuidado, né? Cuidado, porque senão o fel rebenta e estraga a carne. Eu ficava pensando, gente, mas o que é fel? Que vai rebentar, vai estragar a carne. Então, tem que ter cuidado na hora de tirar o quê? A vesícula biliar. Porque se a vesícula biliar estiver cheia de bile e a gente puxa ela de uma vez, porque o fígado é muito mole, muito macio, e ela estoura, aquela bile se esparrama na carne ali, aquela carne está desperdiçada, tá? Então, por isso que o povo antigo tinha muito essa expressão, né? Cuidado com o fígado, cuidado com a bile, porque senão ela vai estragar a carne. Então, esses são os peroxomos, presentes muito no fígado e no rim, produzem enzimas que vai ajudar, então, a retirar as substâncias tóxicas. Ok? Primeiro ano. Outra estrutura, centríolo. Agora eu estou na página 19. Centríolo, se olhar aqui de centro, não tem nada, tá? O que é centríolo? Centríolos são pares de cilindros, ó, cilindros, parece um macarrãozinho, né? Tem um biscoitinho de cachorro, negocinho para cachorro que a gente dá, que parece isso aqui. Então, constituído por 9 conjuntos de microtúbulos. São proteínas, parece 2 coquinhos, eles ficam assim mesmo na célula, tá? Aqui tá, ó, a estrutura microscópica deles, tá bom? A estrutura microscópica é um pouco diferente daqui, mas são tubinhos que ficam em conjuntos, formado por microtúbulos, tá? Aqui dentro tem microtúbulozinhos que estão presentes na célula. O centríolo, ele é característico de célula animal, mas eu posso encontrar em alguma célula vegetal. Nós vamos ver isso aqui agora. Para que serve o centríolo? O centríolo ele vai ser importante na divisão celular, que nós vamos estudar depois, tá? Na divisão celular. A célula tem que reproduzir, ela tem que dividir. O centríolo fica aqui na extremidade e ele emite essas linhas aqui, que a gente chama de fibras do fuso, ou fibras cromossômicas, parte do centríolo. Para que servem essas fibras? Para orientar os cromossomos dentro da célula, para que os cromossomos possam movimentar de forma orientada, tá? Então, as fibras do fuso do centríolo participam na divisão celular, orientando os cromossomos nos seus movimentos para que a célula possa dividir, ok? Outra importância dos centríolos em células animais. Alguém sabe me falar que bicho é esse aqui? Esse aqui é um bichinho que fica na água. Nossa, não lembro. Eu já estudei. Já estudou e não lembra, né? O Já. tempo passa e apaga, às vezes, algumas coisas na gente. Ah, Esse é bichinho... platomito? Não, Não, né? não. Cianobactéria? Parece, mas não é. Não, não é bactéria também não. Talvez vocês não vão lembrar mesmo, não sei. Isso aqui parece uma sola de sapato, e aqui é ele visto ao microscópio, na verdade. É um paramécio, começa com P mesmo. Esse paramécio é um bicho de uma célula só, uma célula, ele é unicelular, vive em água parada, e ele não causa doença para nós, é tranquilo, é do grupo dos protozoários, onde está a ameba, é parente da ameba, viu? Mas ele é um paramécio. Se você for olhar em volta do paramécio aqui, o que vocês estão vendo aqui em volta dele? O que é isso que eu estou mostrando aqui em volta? É os cílios, não é? É os cílios, uma porção de pelinhos de cíliozinhos. Como se fosse uma vassourinha. Esses cílios, ou esses pelinhos que tem em volta dele,
são formados a partir da estrutura centríola. Então, dentro deles tem o centríolo, que forma esses cílios ou esses pelinhos. Quando a gente vê no microscópio, a gente não vê nitidamente, ó. Mas você vê que tem umas plumagenzinhas aqui. Vocês sabem falar para que servem esses cílios, esses pelinhos dele? Sabe para que É serve? para proteger alguma coisa? Proteger. O que mais, Emanuele? Eu falei proteção também. Proteção. Alguém pensa que pode ser para outra coisa? Locomoção também? Ajuda? Sim, e como ajuda? Vai como se fosse uma nadadeira, tá? Então, protege a sua célula, dá uma proteção, serve para locomoção, captura de alimento, tá? Então, esses cíliozinhos. Então, esse grupo é o grupo ciliado, que tem em volta da sua membrana cíliozinhos de proteção e que auxiliam na locomoção, como se fosse uma nadadeira, tá? Isso mesmo. Então, nessa célula animal aqui, o centríolo dá origem a cílios e flagelos, que é estrutura móvel, que facilita a locomoção nos protozoários. Mas, eu vou pegar aqui primeiro, ó, dentro da nossa traqueia, o tubo que desce da garganta e vai até o pulmão. Gente, se vocês for observar no microscópio mais detalhado, tanto que a nossa traqueia é feia, dentro dela, parece uma moita de grama, de capim, de tantos cílios que tem. Alguém arrisca falar para nós qual é a função desses cílios dentro da nossa traqueia? Por que a nossa traqueia tem que ser toda Ajudar na peludinha? locomoção da comida que desce na traqueia. Na traqueia não vai descer comida, não, vai descer outra coisa. Oxigênio, ar. Ah, e aí, o que esses cílios vai fazer então, João, lá? Purifica o ar, ajuda a tirar as impurezas. Ah, muito bem. Às vezes nós inspiramos e os pelos do nosso nariz não conseguem tirar toda a sujeira. E aí desce poeirinhas, partículas de poeirinha na nossa traqueia. A nossa traqueia é cheia de pelinhos assim, ó. Só que esses pelinhos ficam o tempo todo batendo de baixo para cima, de baixo para cima. Por quê? Quando cair algum cisquinho, alguma sujeirinha, esses pelinhos dão aquela contração brusca e promove o que nós chamamos de espirro. Vocês sabiam que o nosso espirro pode sair até com 200 km por hora de velocidade? É muito forte. Então, é muito pelo que tem lá dentro. Bateu nesses pelos, ele vai jogar fora. Ele joga fora em forma de espirro. Lembra quantas vezes você chegou num local que tinha pó, ventando muito, varrendo algum local, né? Ou estendendo uma cama, deu um vento, uma poeira, e você começou a espirrar, espirrar, espirrar. Significa que entrou partículas dentro do seu tubo, da traqueia, e ela quer devolver isso em forma de espirro, tá? Então, da traqueia nossa tem centríolo, que forma esses pelinhos. Agora vamos aqui, ó. Como eu falei para vocês que centríolo é uma estrutura característica de animais, célula animal, eu posso ter também algas e plantas. Com um detalhe, algas e plantas, eu vou ter centríolo nas células dessas plantas inferiores. A alga vive dentro d'água. Para a alga reproduzir, vocês vão estudar isso ano que vem, a célula masculina da alga tem que nadar para encontrar a célula feminina da alga. Como que ela vai nadar? Ela tem que ter um batimento, ela tem que ter um movimento. Então, ela vai produzir um flagelo. Ah, quem vai me falar aí na sala primeiro ano? Qual é a diferença dos cílios e flagelos? Por que agora eu falo flagelo e aqui eu falei cílios? Qual é a diferença? Flagelo não é tipo uma caldinha? Isso. Ô, Irani, Flagelo é tipo. os cílios são curtos e numerosos? Sim. E o flagelo? São longos? E o único, né? E o único são contáveis. Eu posso até contar. Às vezes não digo um único, Júlia, mas pode ter dois,
tá? 2. Se você pegar uma ameba, por exemplo, acho que ela tem 4 flagelinhos, tá? Então, são contáveis, não é muitos, não. A célula masculina da alga tem 2 flagelinhos. Então, a diferença é que os cílios são pequenininhos e incontáveis, muitos. O flagelo é maior e pouquíssimos, contáveis, pouquíssimos, tá? Então, aí, essa célula masculina da alga tem que nadar, encontrar a célula feminina e fecundar. Nas plantas, eu vou pegar, as plantas são divididas em 2 grupos, inferior e superior. O inferior, eu tenho as briófitas e pteridófitas. Mais fácil falando para vocês, os musgos, que é esse lodo que dá na calçada, que dá no muro, parece um tapetinho verde, aquele musgo. É uma planta inferior. E eu tenho a samambaia e tem a avenca que nós temos em casa e cultivamos. É uma planta inferior. Então, nesses 2 grupos de planta, eles precisam da água para poder reproduzir. O gameta masculino tem que locomover na água para encontrar o gameta feminino e reproduzir. Por isso que nesse conjunto de plantas e nas algas, as células delas possuem centríolo para formar os flagelos e poder locomover, tá? E nos animais, né? Nós temos também o gameta masculino, que é o espermatozoide, que também tem um flagelo, tem uma cauda para poder locomover e fecundar o óvulo, que é o gameta feminino. Ok? Então, as células centríolo, característico marcante de células animais. Porém, há uma exceção nas algas e plantas inferiores. As plantas superiores não vai precisar do gameta masculino nadar na água para fecundar, porque as plantas superiores têm o pólen é levado pelos animais, pelo vento. Quando o pólen chega na planta, que vocês vão estudar o ano que vem, ele forma um tubo de água para poder o gameta descer e fecundar a planta, tá? Então, essa é a estrutura centríola. Mitocôndrias, outra estrutura. Essa aqui nós não vamos detalhar agora, porque nós vamos ter um capítulo só falando da mitocôndria, tá bom? Você olhando, se ela parece um comprimido, uma cápsula, né? Uma cápsula. As mitocôndrias, então, têm forma de bastão, compridinha. É formada por membrana dupla, aqui eu tenho a membrana de fora, aqui eu tenho a membrana interna, de dentro, tá? Essa membrana interna, ela vai formando dobras, que eu chamo de cristas mitocondriais, e aqui eu tenho a externa, né? Tá? Então, esta é a estrutura mitocôndrias. Qual que é a função dela? Respiração celular. E na respiração celular vai produzir energia. Então, Pô, mas tem um capítulo inteiro falando de um trem pequenininho desse? Ah, mas você vai ver, Júlia, que trem pequenininho que cresce, que multiplica. É porque você vai ter que estudar todo o processo de respiração celular, tá? Aqui a gente fala que ela só faz a respiração, mas aí nós vamos estudar o que é a respiração, como que ela acontece, tá bom? Um fato interessante aqui, ó. As mitocôndrias, elas têm uma capacidade de autoduplicar, ou seja, elas têm o seu DNA próprio, elas não dependem do DNA da célula, tá? Agora, olha aqui, uma coisa interessante. E eu quero saber quem é que vai pensar um pouquinho e responder isso aqui para nós. As mitocôndrias têm origem exclusivamente materna. Então, as mitocôndrias que estão no meu corpo, no seu corpo, veio da nossa mãe, no momento da fecundação. E eu quero saber por que as mitocôndrias vêm só da nossa mãe, não vêm do pai, se para fecundar precisa do gameta masculino e do gameta feminino. Pensa aí um cadiquinho. Não vale pesquisar, vale pensar e jogar suas ideias.
por que que as mitocôndrias que tem no nosso corpo veio da célula materna e não do espermatozoide que fecundou o óvulo. Eu acho que não faz muito sentido não, Irani, mas é porque o óvulo é que vai ser fecundado, então ele vai ficar no corpo da mãe? É isso mesmo. Na verdade, o espermatozoide, quando ele fecunda o óvulo, ele não joga a célula dele todinha dentro do óvulo. O que que ele joga? Material genético, DNA, só. Quando a gente foi fecundado, a gente herdou do espermatozoide apenas o material genético dele. O resto tudo estava no óvulo, que é a célula materna. Então, todas as outras estruturas citoplasmáticas estavam, então, no óvulo, que é a célula materna, tá? Então, as mitocôndrias nós originamos da célula materna, tá bom? Porque o espermatozoide ele não vai jogar toda a estrutura dele dentro do óvulo para a gente poder dar. O que é importante do espermatozoide é apenas o material genético. Ok? Certinho até aqui? Antes de passar para outra estrutura, vamos parar um pouquinho, pegar o seu livro na página 20 e vamos conferir aí o que você fez de dever. Pegaram? Vamos lá, então. O que é a organela 1? Fiquem atentos que eu vou acionar o seu nome, tá? Para um só não falar para todo mundo. Então, vamos lá. Cecília, o que é a organela 1 que você colocou? Eu coloquei retículo endoplasmático rugoso. Certinho. Qual a função dele? Síntese proteica. Síntese proteica. Mas eu quero que você... Tá, pode deixar. Porque ele também tem a função de transporte e síntese de proteína. Mas quando eu falo rugoso, eu vou lembrar de quê? Síntese de proteína. Beleza. Vamos lá. Então, a primeira é retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteína. A número 2. A número 2, Bruna, você pode responder para nós, Bruna? Número 2. Eu coloquei ribossomos. Ribossomos. E qual que é a função dele? Participam do processo de síntese proteica. Síntese proteica, isso mesmo. O retículo endoplasmático rugoso ajuda, mas quem trabalha é o ribossomo. Perfeito. Maria Eduarda. A Maria Eduarda vai ler para nós que a número 3 já está aí. Armazenamento e secreção de substâncias. Maria Eduarda, que organela é esta? Eu coloquei complexo Golgiense. Isso, o complexo de Golgi. Certinho. Então, a número 3 é complexo de Golgi, que tem a função de secretar e armazenar a substância. Fechou. Maria Fernanda, você pode ler para nós o que seria o número 4? Coloquei retículo endoplasmático liso. Número 4, retículo endoplasmático liso. Perfeito. Qual que é a função dele? Sintetizar lipídios, eu coloquei entre parênteses esteroides, e neutralizar substâncias tóxicas. Certinho. Tipo... Isso. Então, sintetizar lipídios e neutralizar a substância tóxica. Muito bem. Vamos lá, então. Tuliana, você pode ler para nós o que você colocou na 5? Eu coloquei que é o hiloplasma. Hialoplasma? É. Ah, tá. O que você colocou de função dele? Eu coloquei onde ocorrem as reações metabólicas, além de acumular substâncias de reserva como gordura e glicogênio. Isso, muito bem. Hialoplasma, onde ocorre a vida das células, né? Onde ocorre, então,
todo o metabolismo celular. Beleza. E agora a número 6, Júlia Nunes. Lê para nós, número 6, realiza a digestão intracelular. Quem é essa organela? Eu coloquei que é o lisossomos. Lisossomos, fechou, tá? Perfeito, lisossomos. É essa organela que realiza a digestão celular. Ok? Caminhando, vou introduzir, porque daqui um pouco vai cair, os plastos, que está na página 19. Página 19. Plastos. Esses plastos, agora, são estruturas típicas de células vegetais. Não existe plasto em célula animal. Vocês viram que ficou, por último, duas estruturas bem características. Centríolo, quando eu falo centríolo, eu lembro de célula animal. Quando eu falo plastos, célula vegetal. O centríolo ainda tem uma exceção. O plasto não tem exceção. Somente célula vegetal, tá? Esses plastos são divididos de acordo com função, com a composição dele, química dele, em cromoplastos e leucoplastos. Alguém sabe me falar